Glória a Deus. É bom te ver aqui. Tenho certeza que os céus, Valdir, os obreiros, podem sentar agora, pode dar os obreiros a sentar. Quero ouvir a palavra, quero que vocês prestem bem atenção. Tenho algo do céu para nós esta noite. Está no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Aqui, obrigado. Atos, capítulo de número 2. Vamos estar lendo o verso de número 1, 2, 3 e 4. É um texto bem conhecido. Porém, Deus bradou algo no meu coração essa madrugada. Na verdade, eu fui pregar num culto de jovens e adolescentes ontem, e esse era o tema. Mas o Senhor me fez mudar a mensagem, né? E aí eu falei, então essa é para domingo lá na church. Deus é bom, né? Capítulo 2 diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, o dia de quê? Estavam quantos? Ordenamente no mesmo lugar. E de repente, como? Veio do céu um som, como de um vento. Veio do céu o quê, irmãos? O quê? Vamos falar som. 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 Veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas, foram o quê? Foram o quê? Vistas. Por eles línguas repartidas como que de fogo. De que jeito eram as línguas? Os quais pousaram sobre cada um deles. E todos, quantos? Foram cheios do Espírito Santo. Foram o quê? E começaram a falar. A fazer o quê? Fazer o quê, irmãos? Noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Conforme quem? Pai, fale conosco nesta noite. Nos dê a sua palavra. Use aquele sonoplasta. E assim o Senhor fazendo, nós vamos te dar honra, glória, o louvor e adoração para todos sempre. Só quem crê diz. Toma os nossos assentos dando glória, porque é de graça. Eu tenho certeza que os céus vão mexer conosco aqui nessa noite. Eu estou facinho para Jesus me usar aqui nesse altar. Eu estou à disposição do céu aqui nessa noite, é verdade. Eu estou à disposição do céu nessa noite, porque o crente, ele é assim. Crente, eu falei sexta-feira passada, ele é igual pandeiro na mão do Fábio. Quanto mais bate, mais barulho faz. Crente é igual clara de ovo, bate, ele cresce, assim ou não é? Então todas as lutas, todas as vezes, o couro que nós tomamos é simplesmente para nos fazer crescer. Simplesmente para nos fazer crescer. O texto que nós acabamos de ler, ele nos traz algumas observações que eu quero partilhar conosco nessa noite. A primeira delas que eu observei lendo esse texto, pastores, é que quando o Senhor manda que os seus discípulos fiquem em Jerusalém, até que do alto possais ser revestidos de poder, o texto vai dizer que eles vão para um lugar e estavam ali aproximadamente 120 crentes assentados. Quantos crentes eram? Quantos crentes eram? 120 crentes estavam, mas preste atenção. Até a morte de Jesus, enquanto ele andava fazendo milagres, curando, restaurando, dando vista aos cegos, né? Fazendo os surdos ouvir, mudo falar, os coxos andar. O texto da palavra que lemos nos evangelhos é que havia aproximadamente 5.000 homens que acompanhavam Jesus. Quantos homens? Se contar mulher e menino, tinha mais ou menos umas 15.000 pessoas que por onde Jesus passava, eles também iam ter com ele. 15.000 pessoas estavam então nesta igreja que Jesus estava levantando. Agora a pergunta que eu fiz para o texto, pastor Patrick,
se havia mais de 15 mil pessoas começando a igreja com Jesus, por que em Jerusalém só tinha 120 crentes numa igrejinha pequena? Por que só tinha 120 crentes esperando a promessa? E você vai perceber que alguns foram para lá, mas acharam que estava demorando, pegaram e foram embora. Lembra dos dois no caminho de Emaús? Quando o próprio Jesus vai encontrar com eles. Onde estavam? Estávamos lá em Jerusalém, mas descemos. E eles estavam falando de Jesus que disse que ia vir, ia fazer acontecer. Mas nós fomos lá na igreja, olha, está saindo um por um. A igreja de Jerusalém estava em crise. Sabe por quê? Porque a promessa que muitos estavam esperando, ela ainda não havia sido cumprida. Aí Jesus pega e vai ouvir, e ele vai perguntar para os dois que tinham saído daquela igreja o que estava acontecendo. Eles vão contar: porventura tu é peregrino aqui e não sabe da história? Esse Jesus que veio, que salvou, que batizou, que curou, levantou, ressuscitou, ele prometeu, e tem um bocado de crente lá que estava esperando, né, esse Jesus voltar, porém ele nunca volta. E por isso começaram a entrar em crise. Então o povo começou a sair um por um, e foi deixando, e foi embora, e foi embora. Gente, imagina, eu estou falando de quase 15 mil. Quantas mil? Agora quer ir para 120. Fala sério. O pastor Pedro, ele deve ter, rapaz, se ele não deu um infarto, é porque Jesus era muito com ele. É verdade ou não é? Então nós percebemos que quando eles estavam esperando essa promessa, a igreja, quando eu falo a igreja, não estou falando da RDL, eu falo a igreja do Senhor Jesus, ela estava passando por um momento de crise espiritual, aonde muitas pessoas, por não ver o cumprimento da promessa, estavam abrindo mão e saindo. Você sabe que a maioria das pessoas que buscam e estão na igreja, muitos deles, quando as coisas não acontecem, a primeira coisa que fazem é começar a abandonar Jesus como se fosse a melhor ou a primeira opção. As pessoas, quando percebem que as promessas que você fala, que o Senhor fala, que você libera do altar, não acontece na vida dela, a primeira coisa, eles começam a tomar os seus próprios caminhos. Porém, outra observação que eu fiz aqui no texto, pastores, é que não há momento melhor para o Espírito Santo entrar em atividade, em ação, quando a igreja está passando por momento de dificuldade e de crise. Porque quando nós estamos em crise, nós damos espaço para o Espírito Santo. Quando estamos em crise, nós damos liberdade para o Espírito Santo. E tem momentos que ele permite isso para que ele entre e para que a promessa seja cumprida, para que as promessas aconteçam. É necessário. Aí você vai ver que esse povo, eles tinham uma promessa, que era para ficar em Jerusalém, porque do alto o Senhor ia mandar um avivamento, ia derramar poder, o Espírito Santo ia vir e ia fazer toda a diferença. Até que eles orando, com 120 que ficou, porque não importa quantos saíram, o importante é quantos estão. E a Bíblia diz que eles estavam assentados em um comum propósito, em comum acordo, e todos esperando a mesma promessa. O problema não é a quantidade, o problema é saber quantos estão no mesmo propósito. O problema não é a quantidade de pessoas dentro do ambiente, o problema é saber quantos estão na mesma visão e quantos estão esperando a mesma palavra, o mesmo poder. Por quê, pastor? Porque quando estamos em comum acordo, por exemplo, se eu venho para a casa do Senhor, eu venho para a casa do Senhor para poder receber aquilo que o Senhor tem para mim, sim ou não? Eu venho para receber aquilo que o céu tem reservado para a minha vida. Porém, tem muitas pessoas que vêm para a casa do Senhor, mas na verdade, ele não vem para observar o que os céus têm para ele. Ele não vem para a casa do Senhor para poder ouvir aquilo que os céus têm para falar com ele. Tem gente que vem para ouvir tudo, de menos Deus.
Essas pessoas estão no mesmo lugar, porém com propósitos diferentes. Então tem muita gente que as coisas na vida dele não cumprem e não acontece, é porque ele está no lugar certo, porém ele está no lugar certo, mas com pensamento, determinação errada, equivocada. Então, primeira coisa, para atrair a vontade de Deus para com a minha vida, é eu estar no lugar certo, com o pensamento certo e no mesmo propósito. Se a igreja estiver reunida, independente de quantos estão, mas se estiverem com o mesmo propósito, eu tenho uma palavra: esse Jesus ama entrar na situação, descer fogo do céu, restaurar, renovar, abacaia, sura, baralácia. Esse Jesus, ele ama fazer a diferença no nosso meio. Esse Jesus ama ser o centro da atenção. E às vezes ele vem assim, em forma do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que a primeira coisa que acontece, olha para mim, a primeira coisa que acontece aqui no texto agora é que ouve-se um som. Ouviu o quê? Um som. Preste atenção, tinha quantos crentes lá? Quantos? Quanto som foi liberado para aqueles 120? Quantos? Um. Olha para mim. Tinham 120 crentes. E foram liberados quantos som? A Bíblia diz que houve um. Houve quantos? Um som. E ele veio veemente e impetuoso. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que para mim poder receber o que Deus tem, primeira coisa, eu tenho que saber o que eu estou ouvindo. Tem gente que não recebe nada, porque ele escuta tudo de menos o som do Espírito Santo. Deus não tem um som individual para você, ele tem um som para todos, porque a palavra dele é uma só. Quem fala muita coisa não cumpre nada é o homem. Jesus precisa e necessita apenas de falar uma vez. Ele vai falar uma vez. Primeiro ponto, eu quero pregar subordinado ao tema crescendo em meio à crise. Porque crescer não é uma ordenança do apóstolo Éder. Crescer é uma ordenança de Jesus. Lá no livro de Gênesis ele vai dizer: crescei-vos e... crescei-vos e... Então quem mandou o homem crescer foi Deus. Fala para esse amigo assim: quem mandou você crescer foi o Senhor. E ele está dizendo aqui, agora olha para tu ver. Ele mandou você crescer. E outra, pode ser no momento da dificuldade, pode ser no momento da crise. Eu tenho uma palavra, a ordem dele é cresça. Vou falar de novo. Você não depende da circunstância, ocasião, das coisas que estão acontecendo à sua volta. Você só depende de ouvir uma palavra. E a palavra já foi liberada. Cresça. É tempo de crescer. Essa crise veio para te fazer crescer. Essa crise veio para Deus cumprir promessa. É hora de crescer. É hora de crescer. É isso que a palavra está dizendo para nós. A Bíblia diz que ele liberou um só. E ele não liberou um para cada um. Deus tem uma palavra liberada para a igreja hoje, e a palavra é essa: é tempo de crescer. Olha para cá. Como crescer? Tem pessoas que ministerialmente ele não cresce nunca. Sabe por quê? Porque ele escuta pregador de TikTok, ele escuta pregador de internet, de Instagram, ele escuta todo mundo, ele só não ouve a voz de Deus. E não tem como crescer ouvindo muitas vozes. Tem pessoas que ministerialmente ele não cresce. Já viu pessoas que entrando e saindo, a palavra é a mesma? Ele não muda, ele não tem uma melhoria, ele não desenvolve, ele não cresce. Aí tu fala assim: Senhor, mas por que fulano não está crescendo? Simplesmente porque não está ouvindo o que deveria ouvir. Tem gente que ele quer trazer a culpa para que a igreja não cresça, por falta dos prodígios e maravilhas que acontecia no tempo de Jesus. E até no nosso tempo aconteceu muitos milagres assim. Porém, desde quando o crescimento de uma igreja, ele tá ligado a milagres que acontecem na igreja. Eu vou te provar que o Espírito Santo veio e não curou ninguém. O Espírito Santo veio
e não curou ninguém, não ressuscitou ninguém. A única coisa que ele fez, sabe o que foi? Ele trouxe poder para dentro da igreja. Sabe por quê? Porque se fosse por questão de milagres, você já ouviu falar de alguma igreja que Lázaro abriu? O amigo de Jesus, que depois de 4 dias foi ressuscitado? Você já ouviu falar de algum milagre de Lázaro? Alguma igreja que Lázaro abriu? Agora, se fosse com essa visão, com esse pensamento, fala para nós. A maior igreja que era para ter na terra, nos tempos de Jesus, era a igreja de quem? Lázaro. O cara morreu 4 dias e está contando para todo mundo agora. E aí, Lázaro, onde você estava? Conta para nós o testemunho. E Lázaro está contando e todo mundo sabia da história de Lázaro, sim ou não? A maior igreja, então, para existir na terra, seria a igreja de Lázaro. Aonde está essa igreja? Lembra do filho da viúva de Naim? Não estava morto indo para um velório? Aí Jesus toca no esquife do caixão e o que acontece? Ele levanta. Quem ele ganhou para Jesus? Você tem alguma passagem que vai te mostrar uma alma que ele contou e ganhou para Jesus? Eu tenho muitos que eu poderia contar que Jesus restaurou. Paralítico no tanque de Betesda. Sabe o nome dele? Conhece a história dele? Ganhou quem? E esse ainda contou. Mas qual foi a igreja que ele teve? Então a igreja de Jesus, ela nunca foi baseada em milagres. Isso é coisa que nós queremos, para poder saber se a igreja tem o Senhor ou se não tem. Agora eu estou contando de uma igreja de 120 crentes, que a única coisa que ela recebeu foi a presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque, irmão, na verdade você não precisa de cura, você precisa de poder de Deus, você precisa de avivamento, porque se tem unção, se tem graça do Senhor na sua vida, por onde você passa, essas coisas acontecem. A Bíblia vai dizer que os sinais seguirão aos que crêem, aos que são avivados, aos que recebem a palavra. Você está entendendo isso? Então a igreja só precisa e é dependente do Espírito Santo. A igreja de Atos Apóstolos cresceu ouvindo um som. Ouvindo um som. Você quer crescer? Ouve o som. Você quer crescer? Ouve a voz. Você quer crescer? Ouve essa palavra. Você quer desenvolver? Ouve essa mensagem. Você quer se expandir no teu ministério? Ouve essa palavra que eu trago nessa noite. Como crescer espiritualmente? Como desenvolver? Falta de milagres nunca foi impedimento ou empecilho para crescimento de uma igreja. Mas tem uma coisa que é, e que tem destruído muitas igrejas na terra: a tal da fofoca, a tal da calúnia. E o que tem de crente que gosta de ouvir? Eu tenho um amigo, eu vou contar isso aqui, que eu não vou falar o nome dele não. É Dimar. Já mudou. Ele falava para mim assim: pastor, vou te falar uma coisa, eu não sou fofoqueiro não. Falei, não é não, Dimar? Não. Mas que eu gosto de ouvir demais, eu gosto. Se alguém fala comigo assim: ó, tem um negócio aí para contar para você, rapaz, eu nem durmo. Eu passo a noite em claro esperando o dia amanhecer, para mim poder chegar e saber o que aconteceu. Agora deixa eu te falar uma coisa. Irmãos, como crescer escutando o que não edifica? Como crescer? Tem pessoas que não desenvolvem. Tem pessoas que ele não ouve outros pregadores, ele não procura ouvir outros mestres que possam ensinar. E aí você vê que a mensagem é sempre o mesmo ritmo. A mensagem é sempre a mesma coisa. Aí tu fala, por que fulano era para estar longe e não está? Porque não consegue parar para ouvir uma coisa que edifica, algo que é ensinamento para a própria vida. Mas nós temos uma facilidade de dar os ouvidos para coisas que não edificam nós. E sabe o que acontece? Aí, ao invés de crescer, nós paralisamos. Ficamos estacados no mesmo lugar. Aí eu vejo uma igreja que era pequena, mas que ela cresceu tanto, que ela chegou até eu e você ouvindo só um som. Só um som. Qual é a fala que tu está ouvindo por aí?
Às vezes nós culpamos o ministério, culpamos porque hoje não tem mais sinais, não tem mais maravilha. Se tivesse aqui um paralítico levantasse, a igreja estava lotada. Estava não, irmão. Ela estava lotada no próximo culto, depois já ia embora todo mundo. Porque quem anda atrás de Jesus por causa de milagre, nunca seguiu Jesus porque Ele é Salvador. Nunca seguiu Jesus porque Ele é Senhor. É isso que nós precisamos entender. As pessoas vêm para a igreja receber cura. Sabe por que muita gente não está nesse culto aqui hoje? Que já passaram por essa igreja e foram curados, foram abençoados. É porque é os 10 leprosos. Só um volta para agradecer. 9 recebe a bênção e vai embora. Isso está em mim, está em você. Nós só recordamos quando está lá na frente. Às vezes a gente lembra assim: ah, é verdade, o pastor um dia orou e Deus me curou. Mas você nunca volta para agradecer. Então a igreja não é baseada em milagre, a igreja é baseada em poder, em vida. A igreja ela tem que ser sustentada pela voz. E ele está dizendo: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz. A igreja nessa noite, fala para esse teu irmão, vai crescer ou vai ficar parado, né, do jeito que está? Fala para ele, tu precisa desenvolver. Pessoas que poderiam estar longe, mas entrando e saindo está no mesmo lugar, porque ele não escuta ninguém, não consegue ouvir uma voz de direção, de direcionamento. E eu vejo que 120 crentes, a primeira coisa que eles tiveram foram a audição. Aí a Bíblia diz que eles ouviram e que fez toda a diferença. Não precisa de ter muito som, não precisa de ter muito som, não precisa de ter muita palavra. Se tu se apegar naquele, está liberando é o suficiente. Abacantarabassúria, a palavra ainda é o teu sustento, a palavra ainda é quem te faz estar de pé, a palavra ainda é quem sustenta a tua vida, a tua casa, o teu ministério. Se apoie na palavra. Urabacantarabassai. A igreja tem que se apoiar na palavra. Quando ouvimos muita coisa, e quando eu escuto coisas que não me edificam, sabe o que eu faço? Eu caio. Eu estava com os obreiros ali, dando uma palavra para eles, falei assim: olha, por mais que vocês me amem, não apoie a vossa fé no apóstolo, porque eu posso ser instrumento de Deus, mas sou homem. Se eu cair, vai desviar, vai esquecer que Deus existe, porque o apóstolo quer pregar, Deus pecou, eu vou pecar também. Quem tu está ouvindo? A palavra que eu prego? Ou está baseando a sua vida na vida do apóstolo? Irmãos, a palavra vai dizer: firma e constrói a tua casa sobre a rocha. A rocha não é o apóstolo Wellington, a rocha não é o ministério RDA, a rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a rocha. É por isso que muita gente desvia, sai da igreja quando o pastor cai em pecado. Na verdade, tem gente que sai da igreja e desvia até quando o irmão do banco cai em pecado. Aí tu vai ver o tamanho de fundamento que essa pessoa tinha na palavra. Sabe o que a Bíblia diz? Quem está de pé, cuide, para que não. Então se apoie em Jesus, porque Ele foi o único que nunca caiu. Ele foi o único. Ouve a voz do Espírito Santo e firma os teus passos. Quer crescer? Ouve o som. Esse som não veio da terra. Veio de onde? Não. Esse som não veio de fofoca, de contenda, ele veio do céu. Esse som não é coisa da terra, não é coisa natural. Esse som veio do céu. É a Bíblia que diz: veio do céu um som veemente e impetuoso. Sabe por que essa igreja não parou? Era 15 mil, ficou com 120 crentes, mas hoje chegou até mim com você e virou milhares de milhares de milhares na face da terra, porque essa igreja deu ouvido ao único som que veio do céu. Veio do céu. Eu tenho uma palavra para a tua vida, levanta a mão para receber. Hoje o Pai está liberando uma palavra para o teu coração, que não é da terra, é do céu. Não é coisa natural, é espiritual. Aleluia! Aleluia! Sabe por que eu estou de pé até hoje, amado? Porque eu sempre dou ouvido ao som que vem do céu. Vem do céu, vem do céu. Isso é para Jesus. Segunda coisa que
que aconteceu nessa igreja? Primeira coisa, eles ouviram. Primeira coisa, eles. Segunda coisa, eles viram. Viram línguas repartidas como que pousava sobre a cabeça de todos. Quantos? Nessa igreja aqui, não tinha um crente frio. Nessa igreja aqui, todos foram cheios do Espírito Santo. Essa igreja aqui não tinha fofoca, nessa igreja não tinha contenda, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Essa igreja ouvia a voz de Deus e recebia de Deus. Ouvia a voz e recebia, a ponto deles olhar para um, sabe o que acontece? Eles não ficavam assim na igreja, assim, olha, fulano tem Jesus, ciclano não tem. Olha para você ver, aquele lá é crente frio, de lá é crente pentecostal. O outro lá é gelado. Não, eles não tinham essa visão, sabe por quê? Porque todos receberam o Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que eles viram. Quem viu? Os 120 viram. Eles olhavam para Andrés assim, nossa, tem fogo sobre a cabeça dela. Olhava para o Valdir, tem fogo sobre a cabeça dele. Olhava para a Emily, tem fogo naquela menina. Olhava para a Iraceli, tem fogo pousando sobre a cabeça da Iraceli. Eles olhavam para o Mota, tem fogo na cabeça do Mota. Eles olhavam para a Cláudia, missionária, e falavam, tem fogo na missionária. Eles olhavam para a Anabelle também está falando uma língua que é de fogo. Eles olhavam para o lado de cá, a Heli recebeu, tem língua pousando sobre a cabeça dela. Olha para tu ver, a missionária Eula está cheia do fogo. Eles olhavam para o meio, aí sabe o que dizia? A Andréia está cheia do fogo. Olha para tu ver, eu vi, não, ninguém me falou, eu vi com os meus olhos o Espírito Santo pousar sobre a igreja. Era uma visão nítida, clara. Eles não olhavam e viam crentes mais ou menos dentro daquele culto, porque todos estavam cheios do Espírito Santo. Irmão, deixa eu te falar, um ambiente que o Espírito Santo toma, não tem como sair ninguém vazio. Sabe por que o Senhor faz isso? A estratégia que o Senhor tem para crescer um ministério é encher ele de poder. Ninguém para uma pessoa que recebeu o poder dos céus. Ninguém para uma pessoa que tem uma visão do céu. O que eles viram? Línguas repartidas. Como que diz? A pergunta é: como crescer na igreja, no ministério, vendo tudo de menos Deus? Como crescer se não tem uma mesma vida? Sabe por que tem igreja que não cresce? Porque todo mundo quer implantar a sua visão nela. Eu sou pastor há 10 anos nesse ministério. O que já passou aqui de homens de Deus, e há homens de Deus, porém com uma visão diferenciada do que é a visão da RDA. Já passou muitos. Sabe o que aconteceu? Não ficaram. E não vai ficar. Sabe por quê? Como andarão dois juntos se não tiver de acordo? Como o ministério vai crescer se o apóstolo tem uma visão e você tem outra? Como a igreja vai desenvolver ministério se eu aqui tenho uma visão para esse ministério que Deus me deu e o pastor está aí levantando? Eu penso diferente, o problema é seu. A visão aqui é minha, não é sua. Quando Deus te der a sua igreja, coloca a visão que Ele te entregar. Mas dessa RDA aqui entregou a visão para o apóstolo. Você tem que submeter e respeitar a visão que Deus me deu. É assim ou não é? Como o ministério vai crescer? A Bíblia diz: como andarão dois juntos se não tiver de acordo? O negócio da visão é tão importante, olha para cá. Só estou te ensinando como crescer. Dentro da sua casa, no seu relacionamento. Se você homem tiver uma visão e a sua esposa outra, você não vai chegar a lugar algum. Cada um vai puxar para um lado. O marido às vezes chega todo empolgado: amor, vem cá. Eu estou pensando em montar um negocinho para nós aí. Eu vi que você gosta de mexer com um salão. Aí eu vou abrir um salão de cabelo para você. Aí você: não, eu estou com outra visão para mim. Agora eu quero mexer com faxina. Aí ficam dois brigando. Aí, faxina eu não compro. Esquer de casa eu não compro. Se for o salão eu compro. Aí ela: não, faxina, não compro. Esquer de casa eu compro. Faxina eu não quero. Não, salão, não quero. Aí sabe o que eles fazem? Nada.
Tu quer crescer? Então a sua visão tem que estar encaixada nesse que Deus colocou do seu lado. Quer que a tua família cresça? Quer que a tua família cresça, seja abençoada? Já pensou? O apóstolo quer servir a Deus, o apóstolo quer mexer com a igreja, os filhos dele não quer. Como é essa família? Agora não estou falando da igreja, porque a igreja não depende dos meus filhos, mas a minha família, para ser abençoada, depende. Como eu quero servir a Deus, porque eu sei que Deus é o único evangelista que pode me abençoar. Aí o Igor fala, não quero. Aí vão ficar brigando. Olha para mim. Temos que andar na mesma visão. A nossa igreja é uma igreja um pouco barulhenta. Só um pouquinho. Não estou vendo nenhum glória aqui, já era para ter ouvido um bocado de glória, não estou ouvindo nada. Então, acho que já foi melhor, não já foi? Eu acho que esse negócio já foi melhor. Olha para mim, a igreja é um pouco barulhenta, uma igreja um pouco fervorosa. E quando as pessoas vêm e falam assim, apóstolo, eu estou pensando lá para a sua igreja. Eu falei, por causa de quê? Se é por causa de problema, fica onde você está. Porque lá tem muito problema. Mas se é porque tu se identifica com o ministério, vem que eu vou te receber de braço aberto. Sabe por quê? Porque problema todo lugar tem. Mas se eu identifico o lugar que eu estou, eu consigo vencer os meus problemas. Agora, chega aqui, nessa aí, a igreja é boa, enquanto o louvor tá uma bênção, mas quando o pastor começa a pregar e gritar, e aquele barulho, para que esse grito? Para que esse fundo? Para que isso? Para que aquilo? Porque eu quero. E se tu quiser estar nessa igreja, tem que se adaptar a ela, que eu não vou mudar por sua causa. Então, presta atenção, se não tiver na mesma visão, não vai andar junto. Eu estava falando para os obreiros que o primeiro casal que Deus separou, olha para tu ver, quem? Deus. Porque o marido tinha uma visão e a mulher teve outra. Sabia que teve isso? Deus separou um casal, porque o marido tinha uma visão, ele queria andar para frente. E a abençoada queria ficar para trás. Gênesis capítulo 19, Deus fala assim, ó Ló, sai com a tua família que eu vou destruir essa cidade. Ô Ló, eu tenho uma visão para você, qual é? Olha para frente e não olha para trás. Ló pegou as meninas, pegou a mulher, o jumento, as coisas, vaza, vamos embora. Aí Ló está aqui, ó, andando para frente. Aí a mulher está assim, Ló, será o que vai acontecer lá atrás? Aí Ló está assim, mulher, eu não estou nem aí com o que vai acontecer atrás. Eu estou olhando para frente. Deus não me chamou, eu não sou caranguejo, eu não vim para andar para trás. Eu vim para andar para frente. Já era o sonoplasta vindo comigo. Eu vim para andar para frente, tá entendendo, meu filho? Acorda. Eu vim para andar para frente. Ô mulher, se tu quiser ficar agarrado com as coisas do passado, é problema teu. Eu vou avançar em busca do meu alvo, em busca da minha palavra. O Aí sabe o que acontece? Está aqui o Ló, andando com os filhos. E a mulher, você já viu que tem mulher, quando ela quer falar, o apóstolo Paulo vai dizer, tem homem também. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que é melhor ficar no deserto do que com uma mulher goteira na sua cabeça. Aí eu penso que ela está assim, se eu olhar, o que vai acontecer? Olha Ló, Deus falou para não olhar para trás. Quer crescer? Olha para frente. Quer desenvolver família, ministério? Olhar para frente. A Bíblia diz, Paulo vai dizer, lá em Gálatas, se eu não me engano, capítulo 13, Colossenses capítulo 13, vai dizer assim, não julgo que tenha alcançado tudo que quero, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu sigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Eu sigo para o alvo. Ninguém vai para frente se ficar agarrado no passado, irmão. Deus não quer que tu fique preso ao teu passado. E olha para mim, Fábio, tem hora que o passado é uma praga e nós ficamos agarrados nele. Não é só passado que é bênção que prende gente aí no passado, não. Tem hora que o passado nosso foi um desastre. Aí você está lá na frente em toda a área. Mas fulano ainda vai pagar o que fez comigo. Gente do céu, já passou. Jesus está te conduzindo um novo caminho. É uma nova trajetória. Deus te deu uma visão. Olha para frente, cresça. Aí a mulher de Ló andou um pouco, seguindo a visão do marido. Mas de repente, ela está aqui assim, ó.
olhando, né? Ló tá aqui, vambora, vambora. Quem falou para não olhar para trás foi? Oi? Brinca com ele não. A Bíblia diz que ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Aí tá aqui o Ló. Aí a mulher, ai, tô conjecturando. Porque é assim, nós queremos alguma coisa para mudar o seu foco. Ai, aí que foi? Não, pode seguindo. É o chinelo que saiu do meu pé. É? Tá bom, aí Ló tá aqui, ó. Ok, vambora. É o chinelo? É o chinelo. Aí Jesus, quando ela olhou, a Bíblia diz que abriu uma estátua de sal na hora. Diz que acharam ela faltando um braço. Brincadeira. Olha que os meninos que acharam a mulher de Ló, estava faltando um braço. Ele falou, o quê? Foi o boi comeu. Sal. Virou sal, chegou um boi e comeu. Olha para mim. Virou estátua de sal na hora. Sabe o que aconteceu? Tu acha que a vida de Ló parou por causa de quem ficou? Tu acha que a história de Ló terminou ali, quando a mulher olhou para trás? Não. Então, se essa pessoa que está do seu lado só te puxa para trás, não quer olhar para frente, deixa, porque sua vida continua. Se é para Jesus, e não dá para falar aleluia, fala ai. Irmãos, segunda coisa eles viram, segunda coisa eles o quê? Viram, tiveram uma visão. É diferente de vista. Foi uma visão. Porque ver, você vê tudo. Visão é quando o Senhor te dá a compreensão daquilo que está enxergando. Então eles tiveram uma visão. Eles conseguiram compreender que para aquele dia o avivamento estava descendo sobre a casa. E eles viram, o Senhor vai mudar essa história dessa crise. Sabe de que forma? Liberando línguas estranhas. Poder, 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 poder. Aquele que não orava, ora agora. Aquele que não falava, fala agora. Quem não glorificava, glorifica agora. Quer crescer, adora. Quer crescer, adora. Quer crescer, libera palavras de adoração. Libera! Uramaia, alabandona vacandara vassai, ela chora vai a Não preocupa. Se tem alguém do lado que não está inserido na mesma visão, Senhor, tira. É por isso que ele tira muita gente de igreja, de ministério. É porque a maioria vem para a igreja e quer que a igreja se adapte a ele. Teve um pastor aqui que falou assim, pastor, a igreja é uma bênção. As suas palavras são tão poderosas que eu acho que vocês têm um aplicativo para mensagem, já viu? Lembra? O cara falou isso. Eu acho que vocês têm um aplicativo de pregação, por quê? Vê o senhor pregando, vê o Patrick, vê o pastor Taíde, vê o pastor Fabrício, vê o evangelista Sueli. As mensagens são muito boas. E eu fico assim, onde eles conseguem essas palavras? Deve ter um aplicativo de mensagem. Eu falei, não, filho. É porque nós todos estamos na mesma visão. Então, mas eu queria te falar alguma coisa. Eu falei, fala. Gente, não fica 2 meses, vai embora. Gente que chega assim na igreja, não fica 2 meses, vai embora. É que na hora do louvor, aquele negócio de empurra a cadeira, mexe com cadeira, levanta a mão, bate a mão, pula, só. O culto vira uma bagunça. É mesmo, irmão? Pastor, acho que o culto tem que ser mais racional. Eu falei, aquele culto, sabe? Com consciência, sabe? Com mais raciocínio. Aí tem hora que eu tô lá, às vezes tem um problema na perna, na coluna, o outro me empurra, eu quase caio. Aí chegou um outro pastor, é verdade, a igreja é uma bênção. Se mudar isso, vai ser ninguém segura esse ministério. Eu falei, é mesmo? Você acredita que por algum momento eu cheguei a pensar em mudar? Algum momento eu ouvi algumas vozes assim. Eu quis agradar um pouco e dei ouvido a... Irmão, vocês estão vendo o resultado. Sabe por quê? Porque esse ministério foi fundado debaixo de fogo, de oração, uma visão cristocêntrica.
Esse ministério foi levantado numa visão cristocêntrica. Eu vou falar de novo, uma visão do céu. Esse ministério não nasceu, não caiu de paraquedas na cidade de Luque. É 10 anos de joelho no chão, de oração, de luta, de busca. Deus te colocou do nosso lado, Deus te trouxe para essa casa, porque você faz parte. Ele te inseriu num ministério que a visão é toda voltada ao céu. E sabe o que acontece? Quem quer muito te mudar, sai. Vai embora. Vai procurar uma igreja onde você coloca a sua vontade nela. Vai procurar uma igreja que tu se encaixe. Esse ministério aqui não dá para crente frio, não, irmão. Falar a verdade, quem não gosta de fogo não fica aqui, não. Fica não, eu sei que não fica. Ó, quem não entende o movimento, não tô fora. Quem não consegue enxergar essa presença ou ver esse poder liberado dentro dessa igreja, não fica nessa igreja. Quando temos uma visão, crescemos tanto, que eu vou dar um exemplo de uma igreja aqui, sem falar o nome deles, e vocês conhecem. Qualquer pastor que você tira lá do culto e coloca para pregar, parece que é a mesma pessoa. Já viram uma igreja assim? Eles é dono da Record. Já viu? Eles é dono da Record, essa igreja. Qualquer um que entra, a fala é a mesma. Até a mão que eles fazem é a mesma coisa. O jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de pregar. É a maior igreja da terra. No sentido de quantidade. É a maior. Não conheço outro ministério que tem mais igreja que eles. Por que tu acha? Qual é o segredo do crescimento desse ministério? A visão. Lá não tem esse negócio de o pastor ter uma visão, o obreiro tem outra. Eu penso diferente. Eu vejo de uma forma diferente. Aí quer colocar, meu filho, mas aqui você tem que entender uma coisa. Você está para servir, você não está para mostrar a sua visão. Quando você chegou aqui, você que é um dos mais velhos. Tem gente mais velha que eu sei aqui na igreja. Mais velho de casa que eu estou falando. Acho que você é um dos mais velhos aqui da igreja hoje. Aqui, quando tu chegou aqui nesse ministério, ele já existia ou não? Já ou não? Já tinha uma visão assim ou não? Algum dia você tentou mudar ela? Você tem que fazer o quê? Aí, tem que aprender. Até hoje vai aprendendo. De uma forma muito assim, como é que fala? Por livre e espontânea pressão, né? Vai aprendendo. Irmãos, é sério, não vamos crescer se eu pensar o ministério de uma forma, se eu tiver uma visão e você tiver outra. Você está perdendo o seu tempo. E se você tem uma visão, olha o que eu vou falar, é muito sério isso aqui. Qualquer um aqui, se tiver uma visão diferente do que a RDA tem, você está liberado para ir. Porque você não vai ser bênção nesse ministério se você tiver com outra visão nele. Não é? A Manu brigando comigo ontem, Dério, não fala mais desse negócio de que você começou sozinho e não tem medo de terminar sozinho. Nós não vamos ficar sozinhos, eu não quero ficar sozinho. Era muito ruim quando nós não tinha ninguém. Eu falei, tá bom, vamos mudar. Começamos sozinho, vamos terminar só com quem Deus colocar do nosso lado. Só com quem de verdade tiver a visão dessa casa, a visão desse ministério. Eu não abri empresa, eu abri igreja. Não é uma visão empresarial como muitos chegam e querem colocar, querem me ensinar como tratar a igreja como se fosse uma empresa. Isso aqui não é empresa, é igreja. A nossa visão é Cristo, é o céu, é almas. Se é para Jesus, eu sei o preço que eu pago por ter essa visão, irmão. Não precisa de me falar, eu sei o preço que eu pago por estar nessa casa. Como andarão dois juntos se não tiverem acordo? Vamos chegar aonde? Se eu vejo a obra de uma forma e você vê de outra. Sabe essa igreja? Todos foram cheios. Todos foram como? Cheios do Espírito Santo. Eles viram todos a mesma visão. O que eles viram? As línguas que eram repartidas como que de? Para me encerrar, vou falar só da terceira coisa.
eles ouviram, eles viram, e eles, o que eles falavam? Falavam da vida dos outros? Falava da novela? Falava do jogo? Falava da outra igreja? Falava de quem foi? O que eles falavam? O que eles falavam? Então a igreja tem que crescer falando em mistério. Então crescimento tem a ver com línguas estranhas, tem a ver com poder. Crescimento depende muito do que tu fala. Tu só vai crescer dependendo muito do que tu está falando. Irmãos, se não mudarmos a fala, não tem crescimento. Já viu que tem pessoas que fala demais, além do que é devido? Pode na casa desse ter uma farmácia lá. Vive doente, vive passando mal. Tem pessoas que falam de tudo, de menos do Senhor. Fala de tudo que acontece à sua volta, de menos do que Deus está fazendo. Essa igreja cresceu, sabe por quê? Porque todos falavam a mesma língua. Quer crescer? Fala a língua do apóstolo. Fala a mesma coisa que ele fala. Segue o mesmo Deus, recebe a mesma palavra. É isso. Eu não posso aqui falar algo e vocês falar outro. Falar diferente. Eu não posso falar pecado é pecado, santidade é santidade. E vem um aqui em cima e fala, isso não tem problema, aqui não tem problema, é exagero, isso, é religiosidade, é aquilo, não interessa o que tu pensa. A fala tem que ser a mesma. Se quisermos crescer, a fala tem que ser a mesma. Pastor, me prova, eu vou provar. Quantos conhecem a história da Torre de Babel? Todo mundo conhece? Conhece a história da Torre de Babel? Já ouviu falar na Torre de Babel? Que Nimrod estava construindo? Sabe qual foi o segredo da torre chegar a topar o cume do céu? Sabe qual foi o segredo? Porque nessa torre, na construção, todos falavam a mesma língua. Olha para mim. Não tinha esse negócio de um falar uma coisa e outro fala outra, não. Quer crescer? Fala a mesma língua do seu esposo. Fala a mesma língua da sua esposa. Fala a mesma língua da sua igreja. Quer desenvolver ministerialmente? Fala a mesma língua. O segredo de crescer é todos falarem a mesma língua. Falavam tanto a mesma língua que começou a ficar, o Senhor olhava para a terra e falava assim, rapaz, ele vai chegar aqui. Eles vão chegar aqui. Por quê? Porque todos falam a mesma. Não pode, um fala uma coisa, outro fala outra. Como vai crescer dessa forma? A Bíblia diz que eles falavam as línguas como que de... Sabe, olha para cá. Eles receberam, as línguas pousavam e falavam a mesma língua. Mas sabe o que aconteceu? Tinha um grupo do lado de fora que ficava tratando aquilo com muita discriminação. Ah, mas não é judeu aqueles ali que está falando? Você acha que não tem isso no nosso meio? Aqueles que falam de quem pode e quem não pode receber? Quem pode ter Deus e quem não pode? Eu estou falando mentira? Está escrito aí ou não está? Não tem no texto, não vai dizer? Que eles chegar e falar, não são gentios? É isso? Que estão falando ali? Indoutos? Leigos? Olha para mim. O pessoal que não recebeu, olha para cá, que isso é forte. Eles ficaram incomodados, porque viram homens ali analfabetos falando uma língua que eles não sabiam falar. Mas não era a língua dos anjos só não. Deus colocou uma língua sobre eles e cada um falava no seu idioma a ponto que todos entendiam o que o outro estava falando. Aí eles ficavam, como assim? Ele não estudou para isso, ele não tem estudo para isso, ele não tem graça para isso. Aí Deus não precisa, isso não vem dele, vem do céu. Isso não vem da terra, isso não vem de escola, não vem, levanta a mão para receber. Isso não vem de faculdade teológica, isso vem do céu. Quer crescer? Fala a língua do céu, fala a idioma do céu. Isso é para Jesus da glória. E o povo que não recebeu
ficava agora falando, não pode. Como que o evangelista Wellington fala bem assim? Como que ele fala com essa autoridade? Como que ele fala com essa graça? Aí quem está na volta vai, com esse menino é lá do Ipatinga. Aí outro está assim, de onde ele veio? Eu não sei. Eu sei que se continuar assim, ele vai chegar longe, 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 longe. Porque hoje ele fala o idioma que não é da terra. Está preparado? Sabe o que eu estou dizendo? Nesse tempo de crise, Deus vai te levantar para surpreender. Abacana, lava. Todos falavam na torre. Deus trouxe confusão. E a confusão que o Senhor trouxe na torre de Babel era fazer um grupo entender. Vamos supor, dando um exemplo para simplificar. Uma turma agora falava espanhol, outra turma inglês, outra turma japonês, francês. Aí Deus criou assim para separar, porque o projeto de Deus era que a igreja crescesse. E ele entendeu que se ficasse daquele jeito ali, eles iam ficar presos. Mas aqui no avivamento, todos falavam e todos entendiam. No seu idioma, que aquela voz não veio da terra. Então, para que a igreja crescesse, eles precisavam todos falar a mesma língua. Como tu vai crescer? Se na tua casa tu fala uma coisa e a mulher fala outra. Ou a mulher fala algo e o marido fala diferente. O marido fala, não pode. Aí a mulher, pode, vai. Às vezes a mulher fala, não pode. Aí o homem vai, pode, vai. Como? Como vai crescer como família? Eu vou para a igreja. Eu já não vou. Por quê? Eu já não quero. Sua família vai crescer de que forma assim? Se não tem acordo em vocês. Como nós vamos crescer? Eu estou te mostrando como crescer. Não é o momento, é o posicionamento que nós tomamos. A igreja estava em crise, mas 120 tiveram uma posição. Qual é a sua posição no meio dessa crise? Qual posição tu está tomando no meio dessa adversidade? Fala tudo que não deve. O que é para falar, não fala. Tem gente que fala tudo além do que é preciso. Mas o que é para falar, não fala. Aí eu vejo aqui que a igreja só cresce se falar a mesma coisa. Está entendendo? Veio do som. Primeiro, ouviu um som. Primeiro, tiveram uma visão. E segundo, falavam a mesma coisa. Nós precisamos falar a mesma língua. Você precisa falar a mesma língua desse ministério. Você precisa falar a mesma língua na sua casa. Se você quiser ter um lar abençoado, uma casa abençoada, vocês precisam falar a mesma coisa dentro de casa. Não dá para um falar uma coisa e outro falar outra. O poder de Deus é para ensinar, ouvir, ver e falar. Quer crescer? Aprenda a ouvir, ver e falar. Vou encerrar agora. O que tu está ouvindo? Está te fazendo crescer ou está te diminuindo? O que tu está vendo? O que tu está vendo? Está te chamando a atenção, porque aquilo que nos distrai é o que nos atrai. Vou falar de novo, aquilo que te distrai é o que te atrai. Você é distraído pelo que vê. O que você está vendo? Está te atraindo para perto de Deus ou está te distraindo? Dentro da igreja, o que tu está vendo? O louvor foi uma benção, a glória desceu. O que tu viu? Viu Deus operando ou viu o irmão que levantou e foi no banheiro, que voltou? Aquele menino foi lá as 4 vezes. Aí faz, pastor, fulano foi 4 vezes no banheiro. Tá certo, irmão. Você está vendo demais. É porque o seu foco tem que estar aqui no altar. Seus olhos têm que estar voltados ao Senhor. O que tu está vendo? Agora para encerrar, que é o pior de todos.
que está falando. Sabia que a nossa língua ela tem poder. Não vou nem falar mais disso. Eu vou sair do poder da glória aqui e vou acabar. A nossa língua tem poder para abençoar e amaldiçoar. E a Bíblia fala que daquilo que tu fala, a boca fala que o coração está cheio. Mas o que tu fala é que tu se alimenta. Tu pode estar morrendo espiritualmente por causa das coisas que tu está falando. Está entendendo isso? O que tu está falando, olha para mim, guys. Tu está falando, está trazendo vida para você ou morte? A pessoa quando vai cometer um suicídio, infelizmente tem muitos até pastores hoje suicidando, e olha pelos pastores, porque só Deus sabe o que eles passam. Mas a pessoa quando vai cometer suicídio, ele não fala uma vez eu vou morrer e já se mata, sabia? Não. Ele fica alimentando daquilo. Porque tu se alimenta do que fala. Fofoqueiro, ele se alimenta de quê? Fofoca. Toda hora ele tem uma nova para contar. Cheguei. Vou contar um negócio. Você está sabendo? Tô não. Não tem esse tempo todo que você imagina, não. Deixa eu te contar. Cheguei. É assim. Porque ele se alimenta do que ele fala. Quando a pessoa vai cometer um suicídio, ele começa falando: vou morrer. Vou acabar com a minha vida. Não aguento mais. Vou acabar com a minha vida. Estou cansado. 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 Quando você olha, está morto. Antes de se matar, já morreu. É assim ou não é? Crente começa a morrer espiritualmente assim. Ele começa a dizer: estou desanimado. Ei, estou desanimado. Sinceramente, não estou aguentando mais. Ah, se Deus não vier logo. Jesus do céu. Ah, se eu pudesse, eu mesmo dava um fim nisso. Não aguento mais. Não aguento mais. Ah, não, Senhor. Não, você sabe que eu não aguento isso. Você sabe que eu não aguento aquilo. Quando você olha, sabe o que acontece? A pessoa está morta em vida. Porque você falou tanto em morte que se matou. Uma vez um filho arrancou um revólver para o pai. E ele arrancou o revólver, puxou o gatilho. E os dois discutindo. Ele falou para o pai dele assim: eu vou te matar. Aí o pai falou assim: pode puxar o gatilho, porque você já me matou. O seu coração você já me matou. Termina de fazer o que está fazendo. Você vai viver pelo aquilo que tu se alimenta da sua boca. Cuidado com o que tu fala. Quer crescer? Começa a falar palavras que te façam crescer. Muda o teu dialeto. Muda a tua fala, o teu linguajar. Peça ao Senhor que mude o teu vocabulário. Pessoas que ficam assim: não vou aguentar, para mim nada dá certo, para mim eu não consigo nada, porque todo mundo vai, daí uma física foi ganhar eu nada. Já viu? E não ganha nada mesmo. Já viu aquela mulher que não arruma namorado na igreja? Que não tem som. Ninguém me quer, é porque eu sou feia mesmo. Tá vendo? Todo mundo chega e namora e a cara, agora eu não arrumo ninguém. E vai falando, e fica sozinha. Porque quem vai querer um traste desse? Se você própria fala de você, quem não vai falar? Agora começa a dizer: minha filha, eu sou linda. É porque ainda não chegou a hora, porque quando chegar, vai vir montado no cavalão branco. Tá chegando. Quem tá chegando? O príncipe que os céus preparou para mim. Vai entrar por aquela porta, eu vou dar glória. Eu vou sair no giraia, porque Deus tem preparado aquilo que os meus olhos não viu, o ouvido não ouviu, não chegou no coração. É muito maior. Agora a fúria fica de pé adorando a Jesus. É muito maior.
Sabe o que Deus fala para Gideão? Nessa peleja não terás que pelejar. Senhor, como eu vou vencer essa batalha?